Olá, amigos. Mais uma vez o podcast Minha Araras. E a gente tem um prazer muito grande de trazer aqui os convidados que fazem parte da nossa querida Sociedade de Araras. E hoje o nosso convidado, Dr. Luiz Emílio Salomé, que eu tenho prazer em conversar, e já fazia um tempo que a gente não se via, né, doutor? Tudo bem? Bom dia, Gil. Obrigado pelo convite. Já fazia um tempinho, né, Gil? Em relação à questão da pandemia aí, afastou todo mundo de todo mundo, né? Mas estamos aí. A amizade é o dom mais precioso que a gente tem e jamais deixa de estar junto mesmo à distância. Muito bem. Nós estamos trazendo o senhor aqui hoje para falarmos do esporte. Mas antes eu quero falar um pouco da sua pessoa. Doutor Salomé, tem gente que fala doutor Salomé, a gente lembra do doutor Nelson Salomé, né? Isso para Araras, quem é ararense sabe do valor que teve esse homem para a nossa cidade. E Luiz Emílio Salomé vem ser sobrinho do doutor Nelson Salomé, o primo? Gil, eu sou primo do doutor Nelson. Meu pai é primo de primeiro grau, sou primo de segundo grau do doutor Nelson, né? O meu nome é Luiz Emílio, o Luiz veio do meu pai, o Emílio do meu avô e o sobrenome Salomé. Que você honra muito, né? Graças a Deus. Né? Doutor. Não só pelo sobrenome, como também pela cor da pele, né? Muito bem. Isso é importante. Isso não pode existir mais. Tem né? negão dos olhos azul também na família, né, Gil? Mas as conheço misturebas aí da raça negra com italiano, mas a gente tem de tudo aí na família. Muito bem. E você como médico agora nessa pandemia, doutor, como é que foi a situação? Enfrentar esse vírus aí que ninguém conhecia direito e tal. Você como médico está no hospital toda hora e não tinha um risco muito grande? Gil, sim. Mas a nossa profissão emana cuidados e a gente seguir em frente, mesmo em linha de frente, né? O medo, é lógico, fez parte do dia a dia da gente em várias fases aí da pandemia. E o medo maior, eu acho que vem quando a gente sabe que você pode estar com sintomas da doença, né? Como você vai responder, como que você vai enfrentar a situação. Eu acho que tem muito a ver hoje com a parte psicológica de todos nós, né? Inclusive os profissionais da saúde de linha de frente, que a gente parabeniza pelas ações, pelo enfrentamento. Sem eles, a gente não conseguiria vencê-la, né? Tá certo. O trabalho realizado por todos nós foi de fundamental importância. Aliás, sua esposa é médica também, né? Minha esposa também é médica, Gil. Minha esposa é pediatra, fez neonatologia também, né? Ela fica hoje mais na questão vinculada à Unimed, né? Vocês dois dentro do hospital, andando para lá e para cá, isso naturalmente ia cruzar com o vírus, ia trombar com o vírus. Vocês pegaram a Covid? Sim, Gil. Em casa todos nós tivemos, né? Graças a Deus, todo mundo praticamente assintomáticos. Meu filho teve um dia de febre, só perdeu o paladar e o olfato. A minha esposa um pouquinho de coriza. Eu e minha filha, nós não sentimos absolutamente nada, né? Isso talvez devido à vacina, né, que vocês tomaram. Provavelmente sim, Gil. Eu e a minha esposa, nós já tínhamos tomado a segunda dose da vacina. No dia que nós fizemos a segunda dose, dia seguinte, meu filho começou a fazer febre, né? E aí, com a perda do paladar e do olfato, a gente fez a dosagem, onde a gente teve a possibilidade do saber que ele teve positivo, né? Muito bem, nós estamos fazendo esse nosso podcast, essa nossa entrevista, que eu acho muito importante, nesse dia 10 de setembro. Hoje, 10 de setembro, podcast Minha Araras, com a figura ilustre do doutor Luiz Emílio Salomé, que já foi político também, já foi vice-prefeito, né, sim, doutor? Sim. A experiência bem proveitosa, valeu pela experiência vivida, é um aprendizado de vida, né? E até mesmo das questões das ações políticas no dia de hoje no nosso país, que é muito complicado, né? Bom, e hoje nesse nosso podcast, o doutor Luiz Emílio Salomé está falando da saúde, da Covid, o problema, assustou, trabalhar na linha de frente e o doutor ainda trabalha atendendo, fazendo visitas na área de coronária, do coração, na cardiologia. cardíaca. Isso, Gil. E você trabalha lá ainda? Isso. Hoje eu integro também a equipe de cardiologia da Santa Casa, né? E a gente tem os dias nossos por semana que a gente dá a retaguarda na Santa Casa, né? Então, cada dia da semana é um cardiologista que fica de retaguarda,
onde a gente passa visita nos pacientes da cardiologia e todos os pacientes que venham a internar de causa cardiológica, somos nós que internamos nesse mesmo dia. Muito bem. Falando da saúde, a gente tem sempre que falar do esporte, por isso que a gente queria conversar com você hoje aqui. E me desculpe você que está aí, nosso amigo da podcast, está sempre ligado conosco, chamado Dr. Luiz Emílio Salomé de senhor, até ofendê-lo, ele tem uns 10, 15 anos menos que eu, né? Imagina. Né, doutor? Então, tenho o prazer de falar com você, porque a gente tem amizade longa também, de muito Com tempo. certeza. Família toda, Com né? certeza. O respeito da gente chamar, independente da questão da profissão e da idade, é coisa que a gente aprendeu lá atrás com nossos pais, né, Gil? E a gente leva para sempre, né? Eu sei que você não gosta de se chama de senhor, mas o senhor Luiz Emílio Salomé está conosco aqui hoje. Saúde e esporte caminham juntos, é por isso que a gente vai entrar nessa área agora. Vocês criaram uma parceria com a União São João, é? Isso, Gil. União São João é uma coisa que eu venho sempre batalhando aí junto ao presidente, ao Zé Mário Pavan, né? Que é uma estrutura, Gil, que nós temos aqui em Araras, do União São João, que pouquíssimos clubes a nível nacional têm a estrutura que o União São João tem. O estádio, as estruturas CT. adjuntas, o CT. Então, assim, era uma dó muito grande em relação a essa estrutura estar parada. Desde 2014, que foi o último ano de ações esportivas do União São João, de lá para cá, a estrutura estava parada. Eu e o Bata, nós vínhamos com uma escolinha onde a gente usava a camisa do União São João, o Zé Mário já havia autorizado a gente usar a camisa do União São João, nos campeonatinhos que a gente disputava com a escolinha. Sub-11 era, né? Sub-11, sub-13, né? Sim. E aí começou a crescer a ideia, Bata, vamos pedir para o Zé Mário, ver se ele deixa a gente resgatar as categorias de base do União São João. Eu acho que o clube do interior que está parado, Gil, a melhor maneira da gente voltar à evidência, voltar a ter uma ação, é através da categoria de base. Criançada, né? adolescência. Criançada novamente, né? E graças a Deus, eu e o Bata, nós fomos conversar com o Zé Mário, ele confiou no nosso projeto, confiou nas nossas pessoas, né, minha e do Bata, na seriedade da situação e nos autorizou a fazer essa questão aí da gente começar a formar os times de base do União São João. É uma empresa, é Bata... Esportes Salomé. Que beleza que ficou o nome, Bata Esporte Salomé. Porque o Bata já tinha a empresa dele, né, que é a Bata Sport. Então aí, como eu fiz a parceria com o Bata, então a gente colocou o nome de Bata Esporte Salomé. Você que está aí vendo e ouvindo a gente sabe que o Bata já é aquele abnegado esportista que há muitos anos vem treinando a garotada, né? E agora o Luiz Emílio Salomé está junto no Bata Esporte Salomé. Que beleza. Isso. E foi muito importante você tocar no nome do Bata, Gil, porque é um cara idôneo, né? Adora o esporte, adora o futebol. Faz de coração. Às vezes eu brinco com ele, às vezes tem jogo no sábado, tem jogo no domingo. Gil, eu nunca vi o Bata reclamar que está cansado, que está isso, que está aquilo. Poxa, doutor, né? Rapaz, ele chega a 1000 por hora, né? E a pessoa que sempre foi ligada ao esporte, nada melhor do que ter um parceiro assim, né? Que também fala a mesma língua e caminhar juntos nesse sentido. E há 2 anos, Gil, a gente começou a montar o Sub-11 e o Sub-13. Ano passado, nós iríamos, já estava tudo certinho para disputar o Campeonato Paulista, Sub-11 e Sub-13. Sim, depois que da a nossa pandemia, intenção era primeiro o Sub-11 e o Sub-13, para dar evidência ao clube novamente na cidade. E aí, no meio do ano passado, nós começaríamos a montar o Sub-15, para no final do ano já montar o Sub-17. Perfeitamente. Bom, vale dizer que o Bata e você não tem... vínculo com a prefeitura, a administração pública. Vamos chegar lá na parceria depois, né? Sim. Vocês são independentes. Independentes, isso. Gostam do esporte. Isso. É como se fosse, vamos dizer assim, uma empresa particular que fez uma parceria com a União São João, onde nós temos a autorização do presidente, do José Mário Pavan, para que nós usássemos a camisa, o nome, a concessão do estádio, da estrutura, de todos os anexos adjuntos, em nome do União São João. Muito bem. E aí que depois que veio a parceria com a administração pública, foi esse ano.
Aliás, Isso. você conheceu o Bata e essa afinidade pelo esporte na época que você foi vice-prefeito, né? Não, Não. já antes disso, Gil. Já antes? Já. Eu já conheci o trabalho do Bata, né, em categorias de base, do União São João, o trabalho dele junto à Associação Atlética Ararense. Então, assim, é um cara que eu já conheço, tenho amizade há bom tempo. E é uma pessoa que veio a calhar porque quando meu filho começou a jogar na escolinha dele, Aham. então a gente uniu mais ainda essa questão dessa vontade, dessa retomada, Dessa ideia. dessa ideia, e aí nós demos seguimento aí na ideia e graças a Deus o nosso sonho aí está sendo realizado. Hoje, sub-15 e sub-17. Você que está em casa no podcast, está tranquilo ouvindo a gente, nós estamos dia 10 de setembro. Meu pai faria aniversário hoje, infelizmente já não está mais conosco. Lembrando do dia, aproveitar que a gente é amigo de família, né? Muitos e muitos anos. Bom, essa é sub-15 e sub-17 agora. É isso? Isso. O sub-11 e sub-13 continua? Continua, Gil. Então, aí nessa sequência, o que nós fizemos? O Sub-15 nosso, devido à pandemia e não ter tido campeonato ano passado, nós começamos a montar já o ano passado e a gente começou a reforçar pontualmente o time, né? Então, nós disputamos campeonatos paralelos o ano passado com o Sub-15 e nós perdíamos, às vezes, em detalhes para a Inter de Limeira, para o Rio Branco, para o Guarani, né? Eu cheguei a acompanhar Fazia jogos bons, mas em detalhes físicos, detalhes às vezes pontuais, a gente acabava às vezes perdendo o jogo, às vezes ganhava de 1-0, às vezes empatava. Então a gente já começou a fazer frente com os times que já estavam montados há alguns anos. Como a gente foi reforçando de forma pontual, e esse ano, graças a Deus, meio que em cima da hora, mas a federação ela proporcionou que tivéssemos o campeonato. Sim. Então, nós tínhamos montado já o Sub-15, o Sub-11, o Sub-13 e o Sub-15. O 17 nós precisamos montar meio às pressas. Muito em cima da hora. Muito em cima da hora. Por quê? Eram gastos, né, Gil? Eu vinha ajudando financeiramente no projeto, na onde eu podia, né? Mas agora, com a relação do campeonato, com os exames de Covid que a gente tem que fazer, isso encareceu demais. Então, aonde nós precisávamos da ajuda da questão financeira. Aí entra a figura do nosso Pedrinho Eliseu, do prefeito, que ele acreditou no projeto, conheceu o nosso projeto, e em cima disso ele foi o elo de ligação, o intermediário nosso em relação às conversas com os nossos patrocinadores atuais. Tá? Beleza, foi por aí que surgiram os patrocinadores. Surgiram os patrocinadores. Então eu venho agradecer aqui em público a figura do Pedrinho Eliseu, nesse sentido, né, acreditando no projeto, acreditando nessa questão do União São João, e a gente dá sequência aí, vamos dizer assim, no nosso trabalho. Né? Tá certo. Bom, vale lembrar, você que está nos vendo aí e tal, você que é ararense, principalmente, que o prefeito, a prefeitura não gasta nada com isso. Aliás, lucra muito, porque o prefeito conseguiu patrocinadores para esse projeto, que tem também parceria com a prefeitura, né? Sim. Agora nós vamos chegar na parte social do projeto, que eu acho que talvez seja mais importante. Né? Sim. Não é? Só voltar um pouquinho na questão do campeonato, e graças a Deus, Gil, nós estamos agora na terceira rodada, vamos para a quarta rodada do campeonato. O nosso Sub-15, que já estava montado há um tempo maior, está fazendo um belo campeonato. Né? Nós estamos em primeiro colocado no nosso grupo, à frente de Red Bull Bragantino, à frente de Brasília, à frente de Ponte Preta, à frente de Mojimirim. Bom, hein? Então, isso para a gente foi uma situação muito legal. E o Sub-17 vem perdendo jogos em detalhes. Mas vai crescer também, né? Falta de conjunto ainda. Tá? Mas vamos lá, Gil, para a parceria. Sub-17, Sub-15, Sub-11, Sub-13. Como é que o garoto, o pai que está em casa, o garoto mesmo está vendo a gente, que a garotada gosta de uma internet, né? Sim. Hoje a mídia social faz parte da nossa vida. Né? Ninguém vive mais sem essa mídia social. Bom, essas redes sociais de maneira geral. E o garoto quer saber como é que eu vou treinar. Eu tenho 11 anos, meu pai precisa me levar lá, onde que eu vou? Gil, hoje, como a gente está voltado ao alto rendimento, nós estamos fazendo seleções pontuais para aquela posição que a gente acha deficitária. Sim. Né?
Então, por exemplo, eu tenho um lateral esquerdo que chega... Ô, doutor, tem um lateral esquerdo aqui que joga muito bem. O nosso lateral precisa ser reforçado, então a gente traz o menino para avaliação, faz 2, 3 avaliações com o menino, e aí, bom, realmente tem qualidade. Então a gente agrega o menino ao grupo que já está formado. Isso no futebol nós estamos falando, né? Você está dando um exemplo, mas o projeto da própria Secretaria de Esportes, Gil, desculpa. ele abrange... Não, mas eu ia chegar lá mesmo, aí eu gostaria de falar do esporte também, do futebol, né? Mas de todo esporte de maneira geral, doutor. Isso. E esse projeto tem uma grandeza, talvez... incalculável no momento, mas a gente vai perceber no futuro, né? Sim, Gil. Gil, eu como médico, né, cardiologista, eu falo sempre e digo isso sem sombra de dúvida, com muita autoridade, o esporte praticado de forma regular, de forma saudável, é o melhor remédio que a gente tem para evitar várias situações de patologias, de doenças lá na frente, né? Sim. É um mecanismo que a gente tem de ações preventivas. E esse projeto, essa parceria que veio a ser realizada da Secretaria de Esportes junto com a União São João, né, da Prefeitura com a União São João, vem a somar tudo isso. Por quê, Gil? É uma maneira que a gente tem da gente tirar os meninos da questão das drogas, das ruas, né? Da ociosidade. Redução da utilização das mídias sociais, né? Hoje o menino fica o dia inteiro aí no celular, no computador, no videogame, seja o que for, né? Eu acho que cabe, mas eu acho que tem que ter planejamento, até mesmo a cobrança dos pais para se colocar o horário no dia a dia para tudo isso. Perfeitamente. Né? Eu acho que tem que ter o tempo para ação esportiva, o tempo lá para brincar, para jogar, sem problema nenhum. Doutor, quando nós éramos, antes de você ainda, do senhor, né? A gente corria, jogava futebol cedo, de tarde e de noite. Sim. Isso o que tinha de esporte pra gente era uma bolinha meia boca lá. Sim, a gente corria, depois brincar de soldado ladrão, cara, são brincadeiras que usava mais o corpo, né? Sim. A gente ficava correndo o dia inteiro. Corria. Né? Seja futebol, seja de pega-pega, seja que a gente falava antigamente de esconde-esconde, né? De pega ladrão, e assim vai, né? Então, essas brincadeiras propiciavam um crescimento saudável pra gente, na minha época, pelo menos. Agora, nessa atual década, digamos assim, desses últimos anos, a gente só vê a garotada só no celular, né, na televisão ou na internet, né? Sim. E precisa tirar esse garoto, esse adolescente, para praticar um esporte, para que tenha saúde, é isso? Precisa, Esse Gil. é o intuito principal. Esse é o intuito principal. Por quê, Gil? É uma situação até mesmo de vício, né? A gente, como médico, a gente fala hoje em dia na questão desse cuidado mesmo. Perfeitamente. É um patamar que você, às vezes, deixa a criança entrar e depois, para tirar isso, é muito complicado, tá? E essa ação da parceria vem em encontro a essa questão. Por quê? Nós estaremos incentivando o menino à prática esportiva. Perfeito. A questão de disciplina, né? Importante. A questão de vivência em grupo, de hierarquia, de responsabilidade, né? E o mais importante de tudo, Gil, essas crianças vão estar utilizando a estrutura do União São João. Essa estrutura do União São João, lá a gente vai ter a possibilidade do atletismo, a gente vai ter a possibilidade do vôlei, de futevôlei, do próprio vôlei de areia. Tem todos os a parte do lá. futebol. Então, isso tudo, além disso, a gente resgatar o carinho da molecada, das crianças de Araras, em relação a novamente divulgar o nome da União São João, né? E a finalidade maior disso tudo é com que pratique de forma saudável o esporte. Bom, doutor, eu acompanhei essa parceria, né? A gente percebeu que deixou muita gente alegre. Sim. Eu acho que é a maioria, né? Porque todo mundo gosta de ver o futebol. E mesmo sub-15, sub-17, para a gente assistir ali seria interessante, não é? Sim. É um momento de lazer para muita gente assistir um jogo de futebol. Para mim, por exemplo. Sim. Mas eu digo assim, tem a possibilidade, eu andei pesquisando por aí, para o início do ano, talvez a copinha de juniores aqui.
O senhor tem alguma coisa a respeito desse assunto? Ô Gil, a nossa, vamos dizer assim, proposta, né, em relação à questão aí, quando nós fizemos a parceria com o Zé Mário, é realmente resgatar todas as categorias do União São João, desde a base até o profissional. Mesmo porque os juniores poderia ser sub-17, seu time, né? Sim, sim. Então, a gente tem metas ali a seguir, né? Agora, tomou uma outra proporção com a vinda e a chegada dos empresários, né? Inclusive, agradeço aqui em nome dos empresários aí, eu cito o nome do Xavier, né? Da Helptech. Ele tem sido também o nosso elo de ligação com demais empresários em relação à divulgação do projeto, ao convite para vir participar do projeto. E agora, nessa sequência, Gil, nós estamos aí engajados a montagem do time para a Copa São Paulo. Tá? Não sabemos ainda se a gente vai ser Vai sede, disputar ou não, né? se não vai ser sede, mas a intenção é que a gente comece a montar esse time agora em outubro. Já né? vamos começar a montar já? Já vamos começar a montar, porque a gente tem outubro, novembro e dezembro para treinamento e a Copa São Paulo começa em janeiro. Tá? E aí sim a gente tem uma espinha dorsal para a gente já pensar no início do nosso profissional para o ano que vem. Seria a próxima pergunta. Eu não queria tocar muito nesse assunto ainda, porque a gente cria uma expectativa, o pessoal que está nos acompanhando aí cria uma expectativa, o União vai voltar, né? Mas tem que ser passo a passo, né, doutor? Tem, Gil. Porque senão você atropela as coisas, aí às vezes o tiro pega no pé, né? Porque a gente tem que ter uma estrutura legal, Gil, para a gente evoluir. Eu acho que tudo na vida a gente tem que ir passo a passo. Não adianta se dar o passo maior que a perna. E, acima de tudo, a gente tem que ter tudo realmente plausível e num projeto bem saudável para a gente não ter complicação, né? Eu acho que isso ainda é possível de nós realizarmos. Temos uma esperança. Temos uma esperança, tá? Mas nós só vamos adiante se realmente nós tivermos uma certeza que nós iremos fazer um bom campeonato. Perfeitamente, doutor. Mas, além do futebol, tudo, a gente estava falando do atletismo. Será que lá na frente a gente vai ter um atleta aqui de Araras que fora criado nesse projeto para ir na Olimpíada, por exemplo, quem Gil, sabe em Paris já? O nosso sonho aí, Gil, é que nós façamos aí, primeiro de tudo, que a criança comece a gostar cada vez mais das ações esportivas que nós vamos estimular. Para ficar saudável. Junto com a questão da Secretaria de Esporte, junto com a divulgação dos meios de comunicação aqui da Prefeitura, a divulgação dos veículos de imprensa da cidade. Então, a partir do momento que o Douglas definir, vamos começar o projeto tal dia, já temos a programação, vai ser divulgado isso, e a partir daí a gente vai começar a galgar as situações aí, primeiro do estímulo, depois sim da busca de começar já ali pensar e a gente pegar, lapidar alguns meninos que possam contribuir por alto rendimento do esporte em Araras. Coisa que era feita lá atrás, Gil. Sim. Você lembra que tínhamos aí as competições internas das escolas da cidade? Eu ia reportar isso. Inclusive, eu era atleta de velocidade, que eu era do Cesário Coimbra. Eu cheguei a disputar o campeonato estadual de 100 metros rasos na época ainda até... eu comecei aqui com o Cesário, a gente ficou aqui das escolas da cidade, eu fiquei em primeiro lugar, e aí eu fui representar a cidade de Araras no estado. Né? Eu não vou falar que ano que era, senão vai dedar muito a sua idade, mas eu me lembro disso, viu? Foi em 85 que eu comecei, Gil, em 85 com o professor José Roberto, no Cesário Coimbra, e então essa questão do esporte, eu acho que a gente precisa resgatar, Gil. Por exemplo, países hoje fazem isso com maestria, né? Por exemplo, o esporte universitário nos Estados Unidos. Fortíssimo. Né? Fortíssimo. Então, o menino tem lá a bolsa de estudo, ele tem um direito reservado em relação às melhores universidades, ele tem um incentivo financeiro. Então, assim, por que não a gente começar a tentar pensar no molde dessa forma, que seja aqui em Araras? Tá certo. Não querendo ser saudosista, eu também estudei no Cesário Coimbra, na Escola Cesário Coimbra, e outras escolas da cidade. Sim. Você tinha um incentivo ao esporte muito grande. Muito grande. Fazia as competições para ver quem era melhor.
arremesso de pelota, eu lembro bem falar de pelota, hoje fala peso, né? Isso. Tinha todas as modalidades esportivas da época, Sim. você praticava. Sim. E sempre que se destacava um, ia para outros grandes centros e competia. Isso. E eu tenho certeza que saiu atleta daí. Isso acabou se perdendo ao longo dos anos, né, Gil? E é isso que vocês querem resgatar. É isso que a gente quer resgatar, Gil. Secretaria de Secretaria de Esporte, a estrutura do União São João, o estímulo do esporte para a garotada, para a criançada. E aí a gente começar também a galgar aí possibilidades de campeonatos voltados ao futebol, novamente com as competições escolares, e a gente trazer para o alto rendimento também esses meninos que queiram dar sequência na vida esportiva. Muito bem. Eu conversava com o Douglas Marcus, secretário de esportes aqui da cidade, que, aliás, na minha opinião, foi o secretário que mais se destacou até hoje, né? Principalmente nessa área, e levar o instrutor ou o professor até a escola para dar aula para o aluno lá, ou para fazer uma peneira lá, para levar o esporte até a escola. E o caminho é esse, e agora você está me contando que esse projeto, que é da administração pública também, com a sua empresa, Bata Esporte Salomé, né? Sim. Isso é uma semente plantada hoje que vai dar bons frutos, com certeza, doutor. A gente espera, Gil. Eu acho que temos tudo aí, temos uma estrutura excelente, temos situações aí que, vamos dizer assim, que somam nessa questão toda para que a gente tenha sucesso na evolução desse projeto. Graças a Deus, eu acho que tudo o que foi feito em Araras, hoje nós temos em todos os setores da cidade, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste, Centro. Nós temos proximidades, por exemplo, a postos de saúde com quadras cobertas. Sim. Né? Nós temos aí os professores da Secretaria de Esporte. Perfeito. Então, eu já defendia isso desde lá de trás, até mesmo quando eu fui secretário de Saúde, da gente ter essas ações em conjunto para que nós tenhamos sucesso nas ações preventivas. Né? Para que a pessoa não adoeça, para que ela tenha uma resposta melhor frente a uma hipertensão, uma diabetes, uma alteração de colesterol, uma obesidade. Então, o sedentarismo ele é muito prejudicial nesse sentido. Então, que nós tenhamos sucesso aí, que não seja numa totalidade, mas a porcentagem que a gente conseguir tirar com que façamos a pessoa a praticar o esporte de forma regular já é um ganho muito grande. E tem que entender também, bom, quem sou eu para falar, mas eu acho que todo mundo que está aí nos vendo, ouvindo, sabe que o esporte, além da saúde física, tem a saúde mental, né? Sim. A pessoa se espairece praticando o esporte, esquece das coisas ruins da vida, não é, doutor? Sim, Gil. É um momento que você tem as substâncias produzidas pela questão aí da prática esportiva com regularidade, são substâncias relaxantes, são substâncias benéficas, né? Que atuam aí num bem-estar geral, numa situação de relaxamento. Você está mais ativo, você consegue tolerar melhor as questões de estresse, você tem um sono melhor, você tem uma ação intelectual melhor. Né? Então, isso tudo é o conjunto da obra, né, Gil? Por isso que a gente precisa praticar esporte, né? Não tem muito milagre, né? Às vezes a gente tem, pacientes que chegam no consultório, né, às vezes acima do peso, reclamando que está cansado, que cansa facilmente. Então, não tem muito milagre, né? É o dia a dia nosso, né? Tem que se cuidar, né, Gil? Nosso corpo é uma máquina, né? Sim. Que às vezes dá para trocar algumas peças, às vezes não. E o problema maior, né, Gil, não é a coisa para agora. Por exemplo, com 50, 60 anos, eu falo hoje para o paciente no consultório, o que você quer para a sua vida daqui 15 anos, 20 anos, na forma que você está caminhando? Você acha que daqui 15, 20 anos você vai ser autossuficiente? Você vai estar bem para você fazer as suas coisas do dia a dia? Você vai estar precisando de ajuda? Ou você quer ter uma ação hoje sua, que só depende de você, para daqui 15, 20 anos você estar sendo autossuficiente para fazer as suas coisinhas sem precisar problema, de ninguém. sem precisar de ninguém? A gente tem que preparar agora para o futuro, não é? Com certeza. E a questão da Olimpíada é muito importante, que também incentiva o jovem, as crianças, né? Agora a gente vê que todo mundo quer comprar um skate, percebeu? Garotada. E aqui na cidade a gente tem algumas pistas de skate. Isso é muito bom também, né, doutor, essa prática aí, né? É bom, Gil. Que nem a gente estava comentando agora há pouco do Cesário Coimbra.
Eu lembro lá, eu adorava futebol, né? Então, assim, quando o professor queria dar outra atividade, você ficava bicudo, você ficava bravo, mas era legal, porque a gente tinha o handball, a gente tinha o vôlei, a gente tinha o basquete, a gente tinha arremesso de peso, Sim. a gente tinha salto em distância, a gente tinha prova de resistência, a gente tinha prova de velocidade. Então, assim, eu gostava do futebol. O Juliano gostava de... O Juliano Gonzaga, irmão Isso. do Frank... Doutor, o médico. Irmão do Frank, O irmão do irmão Frank, do Douglas. irmão do Douglas, O Juliano adorava basquete. Tinha outros que gostavam do handball, tem outros que gostavam do vôlei, entendeu? Então, por que a prefeitura estímulo, não pode, com vocês, implantar tudo isso agora de volta? Isso, esse estímulo que a gente quer resgatar, Gil, é importantíssimo. Né? É por aí, a ideia de vocês é essa. A ideia é essa. É um projeto, além de ser da saúde social também. Sim, sim. E, é claro, o esporte, né? Hoje você passa, lógico, tem a questão da pandemia, mas mesmo antes da pandemia, você passa nos campinhos de periferia, de bairros, pouquíssimos campinhos que tem criança jogando bola ou fazendo alguma atividade esportiva. A grande maioria é tudo vazio. Então, mas antes cada bairro tinha um campinho. Tinha, não tinha? Tinha. Até mesmo aquele campinho que os pais da gente fazia com amarração de bambu e punha lá a trave e ferrava o pau, né, Gil? Todo lugar tinha. Todo lugar tinha. E todo bairro tinha um timinho. Então, por isso saíam bons jogadores, até saíram, né? Lógico. Mas homens cresceram com mais saudável, né? Ô Gil, e eu vejo assim, se hoje nós não tivermos essa ação de parceria, a estrutura particular, que nem agora tem a do União São João, a questão pública, que é a Sim. Secretaria de Esporte, a questão saúde, que é a Secretaria de Saúde, as ações de mídia, de divulgação e a insistência, Gil, a gente não consegue. Tá? Então, é de fundamental importância a ajuda de todos nesse contexto, porque aí sim, eu acredito que lá na frente as ações, até mesmo eu falo do União São João, é lógico que a gente almeja hoje resgatar o time do União São João, mas lá na frente a gente quer resgatar a formação de talentos que nós tínhamos lá atrás. Saiu o Wagner, saiu o Chiquinho, saiu o Alexandre, saiu o Borges, saiu o Léo, saiu o Roberto Carlos, saiu o Diego Pituca. Então, quem sabe daqui a alguns anos a gente esteja revelando jogadores assim também, e a gente quer utilizar parte desse recurso também com as ações de estímulo esportivo na nossa cidade. Não só o meio do futebol, mas no geral. Tá certo, doutor. Bom, nós estamos no podcast Minha Araras. Hoje, dia 10 de setembro, nosso convidado, doutor Luiz Emílio Salomé, cardiologista e amante do esporte, inclusive da União São João, né? A gente sempre foi dedicado à União São João, né? Muito bom, né, Gil? E nas terras, né, do seu avô, do seu pai, tem lá o campo de futebol ainda. Tem prática esportiva lá ainda, doutor? Ô, Gil, lá nós temos o campo, lá, o famoso campo do Salomé, do Mundo Novo, Mundo Novo. Que tinha lá o antigo e conhecido Comiquete, né, Gil? O cascudinho da gente. E por lá nós tivemos também grandes jogadores que jogaram, né? Marinho, da Portuguesa, saudoso Marinho, que veio a falecer agora há pouco tempo, Nezinho, Titinho Moza4, Dirceu Lopes, Ayrton Lira. Tantos outros. Então, tantos outros, né? E da minha família mesmo, o Sininho, o Alcione. Então, eu aprendi a jogar ali no campo nosso. E quando eu fui para a faculdade, Gil, aí meus primos não quiseram dar sequência, né? Os filhos do Sininho, o filho do Cione, Acabou o time? Acabou o time. Hoje a gente tem o campo lá que é apenas alugado, né, de aluguel. Não tem mais o time da família Salomé. É o Come Quieto e o Caio Prado. E lá dava cada pega, né, Gil? Nossa. Era boa a época, né? Bom, doutor, o papo nosso está gostoso, a gente tem um tempo aí, claro, e nosso podcast Minha Araras, nesse dia 10 de setembro, se orgulha muito em receber aqui o doutor Luiz Emílio Salomé, e eu agradeço muito a sua presença. Sei que o senhor está muito ocupado, inclusive no hospital, né? Plantão, tem que correr no consultório. A vida de médico é complicada, eu conheço, trabalhei sempre com médico. Sim, sim. Não pode marcar muito a hora com o médico, porque pode atrasar sempre, né? Mas as questões aí que nos envolvem, né, Gil, que nos cerca, né? Tá certo. Às vezes tem algumas pessoas que até, de forma indelicada, eles acham que a gente faz
Desleixo, atrasar. Desleixo, né? E assim, não, a gente tem também, além de tudo, a nossa vida e os cuidados com o paciente, né? Então, às vezes, de repente, você está socorrendo um paciente num determinado momento, que você está dando atenção, isso toma o seu tempo, que não era daquele momento que você imaginava que você ia atendê-lo naquela circunstância, mas às vezes atrasa 15, 20, 30 minutos para você chegar num outro compromisso, né? Isso é normal para o médico. Isso faz parte, né? Para o médico é normal. Infelizmente. Né? Doutor, agradeço muito sua presença, microfone para suas despedidas e mais alguma colocação que você queira fazer do União, desse projeto, do futuro desse projeto. Por favor, fique à vontade. Ô Gil, eu que agradeço a oportunidade de aqui estar, né, para falar um pouquinho aí do nosso projeto, da parceria da Secretaria de Esporte da Prefeitura com a estrutura do União São João, falar um pouquinho das questões aí do dia a dia. E eu agradeço muito, Gil, eu tenho que agradecer também a credibilidade que o José Mário Pavan nos deu para fazer tudo Perfeito. isso, né? Porque para você resgatar uma camisa que é do União São João, a grandiosidade desse clube, muita gente não conhece, mas é grandioso. Né? Levou o nome de Araras para o mundo todo, né? Para o mundo todo. Tá? Então, não é uma coisa tão simples. E o mais importante, não é uma coisa tão simples iniciar e dar sequência. É isso que a gente quer, Gil. Com maestria, com simplicidade, com transparência. Às vezes algumas pessoas me perguntam, mas o Zé Mário ainda está lá. Gente, o Zé Mário é o presidente do União São João, ele é o dono do União São João, a camisa União São João, de todas as glórias que o União São João teve, mal ou bem, graças a todo esse trabalho que foi realizado. Sim. A gente quer resgatar e a gente quer fazer uma gestão mais saudável, melhor, com a ajuda dos nossos empresários, Gil. A gente vai montar um conselho gestor. Importante isso. Onde esse conselho gestor vai gerir o futebol do União São João. Lógico, o Zé Mário vai ter a participação dele, o Beloto está nos ajudando com maestria nas coisas de inscrições dos meninos na questão da Federação Paulista, Ele conhece tudo na isso aí. questão da CBF. Não tem para ninguém, ele faz um trabalho exemplar nessa questão. Né? Tá certo. Tem lá o jeitão de lidar das situações que a gente já teve num futuro, num passado remoto, mas graças a Deus estamos caminhando aí em prol da gente dar sequência no projeto, Gil, e logo, logo a gente vai ter muitas alegrias aí no nosso futebol ararense. É preciso perseverar, não pode distrair no meio do caminho, querer desistir. Não. E todo mundo precisa ajudar. Por isso que o passo a passo é fundamental, né, Claro. Gil? É uma sementinha que nós plantamos, a aceitação, a divulgação, a repercussão disso tudo foi muito legal, muito importante. E se Deus quiser que venha logo aí a possibilidade de a gente ter abertura para o público, né, Gil? Que beleza. Aí Assistir uma partida de futebol. Vai ficar muito legal. Muito legal. Doutor, muito obrigado. Gil, eu agradeço a presença, ao convite aqui, obrigado por dar essa oportunidade, tá? E um abraço a todos aí que nos acompanham, que nos assistem, tá? Grande abraço. Bom, nós tivemos então aqui o Dr. Luiz Emílio Salomé. Projeto interessante do esporte, não só para o futebol, mas para o esporte de maneira geral, e a gente tem que apoiar. E eu agradeço você, amigo, que está aí conosco, né? E acompanhando aqui as coisas interessantes e importantes do nosso município, da nossa cidade. Nosso muito obrigado pela atenção e até uma próxima, quando estaremos com mais um convidado importante aqui, assim como o Dr. Luiz Emílio Salomé esteve hoje. Grande abraço a todos. Ô Gil, deixa eu só deixar um abraço final aqui para o grande amigo e parceiro, é lógico, nosso querido Bata. É o Bata. Abraço, Bata. Abraço. Tchau.